Ligados e integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino, saúde animal. Segunda-feira, dia de se atualizar sobre o universo da avicultura e suinocultura. Preparamos mais um Ligados e Integrados especialmente para você. Vamos aos destaques do dia. Desenvolvimento genético eficiente. Unidades de disseminação de genes é uma alternativa para os suinocultores que não querem manter o macho reprodutor na sua granja, potencializando então a taxa de crescimento e o melhoramento genético dos animais. Exportação. Embarques de genética avícola apresentam alta de 74,6% no acumulado do ano. E mais, como está a temperatura aí na sua região, hein? Hoje vamos falar de um assunto importante atrelado às altas temperaturas, que é o consumo de água das aves. Uma ação que parece simples, mas precisa ser muito bem monitorada pelos produtores. Está começando mais um Ligados e Integrados. Vamos começar o programa falando de formas de otimização na produtividade dos suínos. A comercialização de sêmen é uma delas, já que influencia no melhoramento genético. Quer saber como? É o que a gente vai conversar no quadro Suinocultura é Tecnologia. O melhoramento genético pode vir de várias formas e uma delas é nas unidades de disseminação de genes, por meio da disponibilização de sêmen dos suínos reprodutores. Para o produtor, taxa de crescimento, eficiência alimentar e tamanho de leitegada são algumas das características desejáveis. E ter acesso a uma genética de qualidade é uma forma de otimizar a cadeia produtiva de suínos, porque não é necessário manter um macho reprodutor na sua logística de produção e muito menos uma central de inseminação artificial. E para conversar mais sobre disseminação genética na suinocultura, já está aqui comigo a zootecnista Natália Irano. Bom dia, Natália, tudo bem? Bom dia, tudo bem com você? Tudo certo, seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Obrigada. Natália, então, para começarmos, de que forma essa disseminação genética por meio da venda de sêmen contribui com a otimização da cadeia produtiva dos suínos? Tá. Bom, quando a gente está falando ali na parte dessa otimização, da venda de sêmen, na verdade a gente pensa na disseminação genética, como que a gente pode realizar ela de forma mais eficiente. Todo o potencial genético, dos suínos a gente realiza, nas granjas elite, nas granjas núcleo, onde a gente tem um volume menor de animais e a gente faz ali toda a seleção para aquelas características que a gente quer melhorar, que a gente quer otimizar. E a eficiência que a gente leva esse material genético dessas granjas núcleo até o campo, até a produção de suínos de abate, que é onde vai ter todo o retorno econômico para o produtor, é o que vale a gente entender melhor e tentar usar todas as ferramentas possíveis para maximizar essa disseminação, para que esse retorno econômico realmente aconteça de forma mais rápida, para esse produtor. Então, quando a gente fala nessa disseminação, se a gente pensar em uma fêmea vai produzir aí em torno de 32, um pouco mais, um pouco menos, depende qual é o trabalho realizado ali dentro dessa granja, do produtor, depende de vários fatores, mas em média 30 a 32 leitões por ano. Se a gente pensar em um macho reprodutor, via sêmen, a gente consegue produzir aí até 1.400 doses por ano, o que daria em torno de, seria mais de 5 mil filhos por ano. Então, o poder de disseminação genética de um macho comparado a uma fêmea, ele é muito maior.
Então, por isso que toda essa parte reprodutiva, né, dos suínos, a parte de melhoramento genético dos suínos, ela acontece de forma muito mais rápida quando a gente usa, né, a disseminação genética por via de inseminação artificial, por vias de sêmen, né, de doses inseminantes. Muito bem. E, Natália, quais são os benefícios dessa genética comparando com aquele produtor que ainda mantém um macho reprodutor na granja de matrizes ou uma central de inseminação artificial? A gente tem alguns pontos que são importantes, né, quando a gente pensa na produção do suinocultor, né, em manter a central própria dele, quando a gente pensa numa unidade de disseminação de genes que a gente tem a capacidade de colocar os machos melhores que a gente tem na população, né, dessas granjas elite nossa. Nessa unidade a gente consegue concentrar, na verdade, né, vamos falar assim, esses melhores machos. Enquanto que para um suinocultor, se a gente colocar 10 suinocultores, a gente teria que levar um macho para cada um deles, né? E aí ele só teria acesso a esse reprodutor que ele recebeu, né? Durante aí um período ao longo de 2 anos, mais ou menos, de produção desse macho. Se esses 10 machos que a gente envia para cada um desses suinocultores, a gente mantém uma central única, a gente consegue enviar sêmen de todos eles para todas essas granjas, né? Então, além da gente conseguir ter uma variabilidade genética maior dentro do cliente, né? Porque ele está usando esse sêmen de vários machos, né? De várias famílias, isso também traz um retorno econômico maior para ele. Por quê? Porque a gente consegue, nessas centrais onde a gente mantém todos os animais, a gente consegue fazer uma taxa de reposição muito mais alta do que ele manteria dentro da central própria, né? Então, a gente consegue levar esse material genético das granjas elite de forma mais acelerada para ele por conta dessa taxa de reposição. A gente usa aí mais de 200% de taxa de reposição para um bisavô, né? Diferente de um reprodutor comercial, que seria uns 80%. Então, um bisavô que vai levar um progresso genético maior, né, mais importante nessa cadeia de disseminação, a gente consegue fazer essa taxa de reposição muito mais rápida. Então, isso traz, né, para a gente esse benefício de aproveitar esse macho, um único macho que estaria ali no topo, 5%, né, dos melhores que a gente tem na população, em várias granjas, né, em vários sistemas de produção, né? Esse é o benefício de quando a gente pensa no suinocultor manter os machos próprios do que usar um macho de uma central, né, que proporciona para ele essa variabilidade genética maior. Desse jeito, vocês conseguem ser mais assertivos no melhoramento genético, né, Natália? Com certeza. A gente consegue acelerar, né, esse processo, porque o melhoramento genético dos suínos ele vai acontecendo muito rápido, né? Toda semana a gente recebe informação nova, a gente tem um programa genético que faz uma associação, né, de todas as granjas, né, que tem as famílias, né, desses animais. Então, toda semana a gente tem informação nova entrando. E a gente vai atualizando, né, todo o valor genético desses animais. Então, conforme entra animais novos nessa população que tem um potencial genético maior, a gente consegue tirar aqueles de potencial menor. Então, é por isso que é importante essa taxa de reposição maior, né, nesses machos, para a gente conseguir disseminar de forma muito eficiente para os suinocultores de forma geral, né? Então, ele consegue, porque lá nas granjas elite a gente está fazendo o quê? Aumentando o potencial genético para a gente ter um aumento de desempenho, né? Então, esse desempenho maior, ele precisa chegar nesses suínos de abate, né? Então, quanto mais rápido, mais eficiente a gente for nessa disseminação, mais rápido esse retorno econômico devido, né, esse aumento de desempenho vai chegar ali no final da cadeia, né? Vou aproveitar que você está falando de desempenho. Qual que é o impacto da disseminação desse tipo de genética na eficiência produtiva, né, no desempenho do rebanho? Como que influencia no desempenho desses animais? Bom, todo o nosso programa de melhoramento genético, né, a gente realiza ele tentando otimizar as características que têm uma relevância econômica para o suinocultor, né, em toda a cadeia, né, a gente pensa em toda a cadeia de produção de carne suína. Então, desde ali da produção de leitões, né, pensando que a gente precisa de uma fêmea que tenha uma capacidade reprodutiva melhor, né, que consiga ter um número de leitões nascidos maior, mas não só um número de nascidos maior, né? Esses leitões eles precisam ter uma qualidade, né? Esses leitões precisam ser viáveis para que tenha um bom desempenho até ali o desmame, né? Que seria uma responsabilidade da fêmea, né? A habilidade materna da fêmea, e depois esse leitão conseguir ter um bom desempenho durante a vida.
e pensando ali nessa parte de crescimento, né? Então, esse leitão, esse suíno, ele precisa ter uma boa taxa de crescimento, né? Uma boa conversão alimentar, um bom ganho de peso. Ele precisa ser um animal robusto, então a gente precisa trabalhar com a questão de uma maior rusticidade dos animais, né? Esses animais, a gente conseguir diminuir, né, a mortalidade nessas fases de crescimento. E também a gente precisa de qualidade de carcaça de carne, pensando no frigorífico, né, no final da cadeia. A gente precisa ter uma carne de qualidade, né, também pensando na gente como consumidor, para a gente fechar a cadeia produtiva da carne suína. Então, a gente trabalha em cima dessas características, né, nas granjas elite, para a gente aumentar o desempenho, né, dos animais. Então, quando a gente fala em programa de melhoramento genético, né, nessa otimização da disseminação genética, a cada geração a gente consegue melhorar, né, em cada uma dessas características. E isso vai trazendo um retorno econômico para o produtor ano a ano, né? Esse trabalho genético, ele é acumulativo, então, quando a gente está fazendo todo esse trabalho, a cada ano a gente consegue ter as melhorias pela parte da genética, que traz o ganho econômico para cada característica, né? Quando a gente coloca essa conta no final do ano, em um ano a gente consegue trabalhar em torno de R$18, R$20 de retorno econômico maior por cevado abatido devido ao programa de melhoramento genético. Tá? Agora, falando de uma maneira mais prática, todo produtor pode ter essas unidades de disseminação de genes para essa produção de uma genética de qualidade, né, que colabore também com a eficiência produtiva do rebanho? Sim, eu sempre falo que a disseminação genética ela tem algumas etapas, né? Então, tudo começa na escolha dos machos que a gente vai colocar dentro dessas centrais de disseminação genética, né? Centrais de produção de doses inseminantes. Então, aí já começa o trabalho escolhendo realmente aqueles melhores animais que estão no topo da pirâmide, né? Os de maior potencial genético ali. A gente precisa de uma otimização dessa unidade em produzir essas doses, né? Não só com qualidade genética, mas também com uma qualidade do sêmen, né? Para a gente conseguir bons resultados na granja. E dentro do suinocultor, dentro do produtor, né, a gente precisa do comprometimento desse produtor em usar essas doses de maior qualidade, né? Então, a gente fecha a cadeia de disseminação dentro da granja, né, com o comprometimento do cliente, né, do suinocultor, porque ele precisa usar esse sêmen, que tem o maior potencial genético, da melhor forma dentro da granja dele, né? Então, vai desde uma questão da estrutura, de armazenamento dessas doses inseminantes, né? Então, não importa o tamanho desse produtor, né? Ele pode ter 100 matrizes, ele pode ter 10 mil matrizes, enfim. Se ele tem o comprometimento ali, né, de manter essas doses bem armazenadas, fazer a utilização dessas doses nas suas fêmeas de forma otimizada, então, seguir algumas orientações que a gente tem quando a gente trabalha no programa genético, que seria a questão de escolher as melhores fêmeas para fazer, né, essas inseminações na produção interna de fêmeas, por exemplo, descartando aquelas fêmeas de baixo valor genético, né, mantendo as melhores fêmeas no plantel para gerar, né, as filhas, né, a geração seguinte. A gente consegue fazer esse trabalho dentro da granja de melhoramento genético, que aí fecha a nossa cadeia, né, de produção. Ele consegue utilizar essa melhor dose, né, inseminante, esse sêmen de maior potencial genético, otimizando ali as suas fêmeas, né, mantendo o seu plantel ali com potencial genético maior também, e isso acaba trazendo como consequência ali um resultado econômico maior no suíno de abate que ele está produzindo, né? Então, a gente tem, uma escadinha, né? São várias etapas de responsabilidade, né? De todas as partes, né? Dos programas de melhoramento genético, mas também ali do suinocultor, né? Para a gente conseguir otimizar e fazer esse trabalho de melhoramento genético andar da forma mais rápida possível para trazer o retorno econômico, né? Com certeza, é uma cadeia geracional, né, que a gente precisa Sim. gerir. Natália, muito obrigada pela sua presença, volte sempre aqui no Ligados e tenha um bom dia. Eu que agradeço, obrigada pela atenção, um bom dia para vocês. Para você também. E a seguir tem mais assunto técnico. A temperatura externa tem influenciado no desempenho do lote aí na granja. Vamos falar sobre como manter um bom consumo de água das aves. É no próximo bloco, hein? Voltamos rapidinho.
Estamos de volta com atualizações de mercado. As exportações de material genético avícola totalizaram 2,448 mil toneladas em outubro, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA. O número supera em mais de 67% do total exportado no mesmo período do ano passado. Em receita, a alta é de quase 40%, com mais de 20 milhões de dólares somente no mês de outubro. Entre os principais destinos das exportações, o México segue líder, seguido de Senegal, que ampliou suas importações no mês de outubro, e o outro destaque fica para a África do Sul, país que tem buscado aí superar os efeitos de focos de influenza aviária em sua produção e que em outubro retomou suas importações de genética avícola do Brasil, assumindo então o terceiro lugar. E agora, considerando o período entre janeiro e outubro deste ano, as exportações de material genético avícola totalizaram 21,572 mil toneladas e em percentual foi cerca de 75% a mais que o registrado no mesmo período do ano passado. Já em receita, a alta é de 43,8% em 2023. Outras informações sobre os setores de aves e suínos se encontram no nosso site, que é o www.canalrural.com.br/ligados e integrados. Esse endereço que está aparecendo aí na sua tela. E agora, falando um pouco sobre manejo, o calor tem sido um tema frequente recentemente. E aí, como que está o clima aí na sua cidade? O consumo de água está diretamente relacionado a essas altas temperaturas. Mas, na avicultura, o baixo consumo ou consumo excessivo de água entre as aves deve servir de alerta para os produtores. O acompanhamento diário do nível de água nos bebedouros é fundamental para o avicultor avaliar o desempenho do lote. Vamos ver mais detalhes na reportagem. Roda aí! Na granja do seu Ari Francisco Marque, em Amparo, no interior de São Paulo, água de qualidade não pode faltar para os animais. Então, nós começamos já faz uns 50 anos, né? Que era tudo comedorzinho de madeira, água de canaleta, né? E mudou muito, né? Depois que eu fiz essas granjas ali, só comprar muita coisa aqui, gerador, fazer poço artesiano. Todos os dias, no mesmo horário, seu Ari entra no aviário e verifica o nível de água no nípel. Os bebedouros de pressão que são instalados a poucos centímetros de distância dentro do galpão. É monitorando diariamente os bebedouros que o avicultor descobre se o lote está bebendo água. Se algum dia ele vê que diminuiu o consumo, já liga um alerta, né? Pode estar tendo algum problema esse lote para ter diminuído o consumo. E aí ele vai investigar, né? Se é o motivo que diminuiu o consumo, se está realmente entrando algum problema no lote, ou se por algum motivo tem alguma linha que está com uma deficiência, alguma coisa, através do hidrômetro, né? Que todo dia ele verifica e fica ciente se está um consumo normal. O baixo consumo de água entre as aves é um problema, mas o excesso também pode ser. A gente tem uma preocupação muito grande em regulagem desses bebedouros, desses nípels, né? A gente fala em regular a pressão. Então, nos primeiros dias de vida da ave, né, quando ela chega, a gente trabalha de 40 a 50 ml por minuto, que é essa pressão que a gente vai colocar ali no nípel. Então, a gente vem junto com o produtor, com o granjeiro, o extensionista vem, faz a aferição ali de 1 minuto, quantos ml, e deixa regulado. A cada 10 semanas, 10 mililitros de água são adicionados à pressão dos bebedouros na granja. Após os 35 dias, eu sempre trabalho com mais de 120 ml por minuto, porque de acordo com o crescimento da ave, quando ela toca no nípel ali, é o tanto de fornecimento de água que vai sair ali. Então, isso é muito importante quando a gente fala do desempenho do lote, porque se eu chego lá no final do lote com uma ave adulta e estou com uma regulagem de pressão de bebedouros para pintinho, ele não vai conseguir consumir o tanto de água necessário do dia. Então sempre a gente precisa ficar bem atento a essa questão das regulagens dos equipamentos, né?
para fornecer na idade certa, a pressão certa, a quantidade de ml certa no bico nípel para essa ave. Importante para o desenvolvimento do lote. A água é vital para a saúde das aves e influencia na conversão alimentar. A ave com uma melhor conversão, ela depende de uma ração de qualidade, uma água de qualidade, um manejo extremamente de qualidade. Então é vários fatores. Mas quando a gente fala que a melhor conversão alimentar, a gente está falando que o que a ave come, né, 1 kg de ração para ela transformar esse 1 kg de ração em carne. Então, para garantir que essa ave disponibiliza e avança com o potencial genético dela de crescimento, se eu fornecer uma água de qualidade, uma ração, né, à vontade para essa ave sem desperdício, ela vai, lá no final do lote, ela vai ter consumindo menos água e menos ração. Por quê? Porque uma ave que ela tem uma conversão alimentar melhor, a gente consegue abater ela com 2, 3 dias a menos que uma ave que aonde está consumindo mais ração. A água que é oferecida às aves deve estar de acordo com os padrões de qualidade. Precisa, né, garantir que ela seja de uma fonte índole, né, de um poço artesiano. A gente faz uma vez por ano coletas de água e manda para o laboratório para ver a qualidade dessa água. E quando eu falo em fornecer uma água fresca, quando a gente está com um pintinho aqui de um dia, a gente mantém 33 graus aqui dentro. Então o ambiente está em 33 graus. Então a gente precisa fazer um flush, a gente precisa fazer um esgotamento dessa linha para fornecer uma água fresca, né? Então uma água fresca com cloro a 5 ppm. E aí essa é uma água de qualidade, um pH bom para a ave também. E a gente vai conseguindo a cada dia mais obter melhores resultados direcionados a partir da água. O Ligados e Integrados de hoje fica por aqui, mas eu quero te lembrar que temos a semana inteirinha pela frente. Então, eu te espero amanhã, às 11h30 da manhã, com mais notícias sobre aves e suínos. Até lá! Tchau! Ligados e Integrados. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Ouro Fino, Saúde Animal.